pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Glória a Deus, porque eu bem sei o pensamento que tenho de vós. Irmãos, antes de a gente adentrar nesse versículo, a gente precisa entender bem, para que a gente entenda qual era o plano que Deus estava falando aqui, o que Deus estava falando aqui através de Jeremias. A gente precisa entender bem qual era o contexto que Jeremias estava. Então, no capítulo 29 tem como epígrafe a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Nós estávamos no cenário onde o povo de Deus tinha sido levado cativo para a Babilônia. E Deus usa Jeremias para escrever uma carta, para levar uma mensagem para o povo que estava cativo na Babilônia. Mas quem foi Jeremias? A gente pode perguntar, quem foi Jeremias? Jeremias, ele foi um homem escolhido por Deus. Ele foi um homem escolhido por Deus para ser profeta, para ser usado por Deus. No capítulo 1 nós temos a vocação de Jeremias, o chamado de Deus com Jeremias. Aqui no versículo 4 vai dizer, no capítulo 1: então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes que eu te formaste no ventre, eu te conheci. E antes que saísse do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Então Deus, ele já tinha traçado um plano para Jeremias, antes mesmo dele nascer. Jeremias não tinha nascido ainda, mas Deus já estava dizendo para Jeremias, antes de você nascer, eu já tinha te escolhido. E eu quero te dizer que também não é diferente com a tua vida. Antes de você nascer, antes de formar cada órgão no ventre da sua mãe, ele já tinha te escolhido. Eu gosto sempre de dizer que Deus, ele é um Deus organizado. Você não está aqui em vão. Se você está aqui porque ele te planejou, ele sonhou com você. Olha só que lindo. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sonhou com você, planejou você, planejou a tua vida, planejou a tua história, planejou a tua família. E muitas vezes você acha que não é ninguém, e muitas vezes você acha que não tem valor algum, mas Deus quer te falar essa noite: eu te planejei, foi eu que sonhei com você. Então pare de achar que não tem valor, porque foi eu quem te escolhi. Mas Jeremias, ele vai dar argumentos, como muitos que são chamados para não ser escolhido. Ele vai dizer, porém, Senhor, ele falou assim no versículo 6: ah, Senhor Deus, observe, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Mas Deus vai dizer, ele vai responder a ele. O Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, pois tu irás a todas a quem eu te enviar, e tudo que eu te ordenar, você falará. Então não adianta os argumentos que você tem dado para não ser escolhido. Eu sempre gosto de dizer isso. Quando Deus nos chama, quando estamos diante de um chamado de Deus, de um plano de Deus, nós queremos dar argumentos para não acontecer. Ah, Senhor, mas eu sou pequenininho. Ah, Senhor, mas eu não posso. Ah, Senhor, mas eu sou falho. Mas fazer o que? Ele te escolheu. Olha só que bom, foi Ele quem te chamou. Apesar das suas falhas, apesar das suas fraquezas, Ele te convida para andar em santidade. Ele te convida para viver uma nova vida. Então não adianta os argumentos que você tem dado. Foi o Senhor quem te escolheu. Foi Ele quem te escolheu. Mas é bem verdade, irmãos, que o chamado de Jeremias não era um chamado fácil. Ele foi chamado para profetizar, para falar sobre o arrependimento. Ele foi chamado para falar sobre a destruição, para falar sobre a ruína de Jerusalém, para falar sobre o cativeiro, para falar contra os falsos profetas. Era uma mensagem difícil que Jeremias tinha. Era uma missão difícil que Jeremias tinha. Mas ele atendeu. E muitas vezes nós estamos diante de uma sociedade tão diferente que não temos coragem para falar da verdade do Senhor. Não temos coragem de ir contra as coisas do mundo, contra as ideologias que estão surgindo e defender, falar com autoridade da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas Jeremias teve coragem. Ele falou do arrependimento, ele falou sobre o cativeiro, ele falou sobre a destruição de Jerusalém, ele falou sobre a ruína de Jerusalém. Nós estávamos num cenário onde o povo tinha se esquecido de Deus. O povo tinha deixado Deus. E quem diz isso não sou eu mesmo, mas o próprio Deus lá no capítulo 2 vai usar Jeremias. Quando Jeremias ele vai falar sobre a rebelião, ele lá no capítulo 2, o Senhor vai dizer assim através de Jeremias, no capítulo 13, no versículo 13: porque o meu povo fez duas maldades, abandonaram-me a fonte
de águas vivas, e cavaram cisternas para si, cisternas quebradas, que não podem armazenar a água. Então Deus estava usando Jeremias para falar para o povo que o povo tinha abandonado ele, que o povo tinha deixado, que o povo tinha esquecido do Senhor, tinha se voltado para as vaidades, para os falsos profetas, para os falsos deuses, e deixado o Senhor de lado. Mas Jeremias também pregava sobre o arrependimento. Jeremias também pregava sobre a restauração, como nós vemos em Jeremias 18. Ele também pregava sobre o novo pacto. Mas ele estava falando que o povo tinha deixado, tinha esquecido o Senhor. Mas no capítulo 29, quando ele envia uma carta para Jerusalém, ele envia essa carta para dizer que os planos do Senhor ainda estavam de pé. Que apesar do cativeiro, que apesar da situação difícil, os planos do Senhor ainda estavam de pé. Porque Deus, Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus de tamanha graça. Mas quando Ele nos chama mais para nos mudarmos de vida, para virmos ao arrependimento. E Deus estava chamando o povo ao arrependimento. Então a carta do capítulo 29, o versículo 11, porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, era uma mensagem de esperança. Era Deus dizendo: vocês estão no cativeiro, mas meus planos estão de pé. A situação está difícil, mas os meus planos estão de pé. Olha, irmão, a situação difícil, ela não anula os planos de Deus. E Deus quer falar isso para alguém que está sofrendo tanto. Deus quer falar isso para alguém que está passando por uma situação de aflição, uma situação difícil, que está esquecendo da promessa e do plano. Ele está falando: a situação difícil que você está enfrentando não anula os meus planos. A situação difícil que você está passando não anula o projeto, o propósito que eu tenho para você. A tua aflição, a tristeza, o teu choro não anula o plano de Deus. Glória a Jesus. Os planos de Deus ainda estão de pé para a tua vida. O Senhor quer te lembrar essa noite: os meus planos ainda estão de pé. E nós temos um Deus que planeja, um Deus de plano. Desde o início da Bíblia, de Gênesis, nós vemos Ele executando o plano da criação. Ele executando o plano de formar o homem. Ele criando o mar, Ele criando as árvores, Ele criando as plantas, Ele criando o sol, Ele criando a lua, Ele criando as estrelas, Ele colocando todo o seu projeto, executando o seu projeto, formando o homem, cada tecido, cada célula, cada órgão, cada organismo. A gente pode ver o plano de Deus. Você olhando para si mesmo, você pode ver o plano executado de Deus. Você olhando para o irmão que está ao teu lado, você pode ver o plano executado de Deus. E muitas vezes queremos ver tantas coisas, presenciar tantas coisas para acreditar nos planos de Deus. Mas é só você sentir o teu coração batendo, é só você sentir a sua respiração, é só você ver o sangue correndo pelas tuas veias, que o plano de Deus já foi executado. Aleluia, glória a Deus. Ele já planejou algo para a tua vida. É muito interessante porque aqui está claro no versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. E às vezes a gente fica preocupado: será que Deus sabe o que está fazendo? O que é que vai acontecer com o meu amanhã? O que vai acontecer o próximo ano? O que vai acontecer com minha família? Mas Ele sabe, porque sou eu quem sei os planos que tenho para você. Por que está se preocupando se sou eu quem sei? Por que está se desesperando se sou eu quem planejo? O Senhor está falando essa noite: é Ele quem sabe, é Ele quem planeja, é Ele quem prepara, é Ele quem executa, porque Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é todo poderoso. Aleluia, Ele sabe muito bem os planos que tem para você. Você não está perdido, você não está andando sem rumo, sem direção, porque você serve a um Deus que tem planos, um Deus que prepara, um Deus que age, um Deus que faz, um Deus preparado, um Deus organizado. Aleluia, não precisa temer, não precisa temer, porque é Ele quem planeja a tua vida, é Ele quem cuida do teu futuro. Aleluia. Nós podemos entrar na Bíblia e em Gênesis ver os planos de Deus na vida de José. Deus já tinha escolhido José. Deus já tinha preparado um plano lindo na vida de José. E José, ele passou por dificuldades para viver os planos de Deus. Deus, ele começa a revelar os planos
através de sonho para José. José tem vários sonhos que davam revelação do plano que Deus tinha no futuro para ele. E José começa a contar esses planos para os seus irmãos, para outras pessoas. E muitas pessoas não acreditam no plano, no sonho que Deus tinha revelado a José. Para de contar os teus planos, os teus sonhos para quem não entende o mistério que Deus tem na tua vida. É muita gente querendo entender, mas deixa só com você e com Deus. Se Ele revelou para você o projeto, se Ele revelou para você o propósito, deixa em segredo, deixa com Deus, porque é Ele quem faz acontecer. E eles não acreditavam no plano que Deus tinha com José. Eles zombavam dos sonhos de José. E talvez possa ser assim também com você. Zombam dos teus sonhos, zombam dos teus planos, mas é porque eles não entendem o que Deus já preparou no futuro para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. E José, ele vai se encontrar com seus irmãos quando seus irmãos estão trabalhando. E para ajudar os seus irmãos, e os irmãos armam uma cilada de matarem José, mas depois eles entram em acordo de apenas jogar José numa cisterna. Eles jogam José na cisterna, depois eles vendem José. José chega no Egito, começa a trabalhar na casa de Potifar. E lá ele é abençoado, porque ele servia a Deus. E quem serve a Deus aonde quer que esteja é abençoado. E lá ele prospera. Mas o inimigo nunca está satisfeito quando a gente está seguindo a rota dos planos de Deus. E a mulher de Potifar é levantada pelo inimigo para tentar tirar o foco de José do plano que Deus tinha para ele. E eu quero te dizer essa noite, não deixe que o inimigo te tire do plano de Deus. Não deixe que o inimigo te tire da rota, do foco, do plano de Deus. Faça como José, quando aquela mulher se levantou, ele fugiu. Prefira sair das rotas dos olhos do homem do que sair da rota de Deus. Prefira deixar lugares que não condizem com a vontade de Deus, que não condizem com os planos de Deus. Fuja desses lugares do que sair da rota, da vista, do plano de Deus. Aleluia. Esteja disponível a deixar os olhos humanos, mas para ficar sendo só visto pelo Senhor. Porque é assim que você vai viver os planos dele. E José é preso. Ele chega na prisão, prospera também na prisão. E levanta um copeiro que tem um sonho, um padeiro. E ele, com o dom que Deus tinha dado a ele, vai falar a revelação de Deus sobre cada sonho. E acontece conforme José tinha dito. O padeiro é morto. O copeiro volta a trabalhar no palácio. E José, ele vai começar a falar sobre o plano dele. Talvez sobre a estratégia dele de sair daquela prisão. A estratégia dele de viver outra coisa. Ele vai dizer, mas quando você for, lembre-se de mim. Talvez o plano de José era sair daquela prisão e conseguir algum trabalho em outro lugar pelo Egito, conseguir dinheiro de outra forma, ou talvez voltar para a casa dos seus pais. Eu não sei qual era o plano dele, mas Deus tinha um plano totalmente diferente para a vida dele. Nunca foi plano de José virar governador do Egito. Nunca foi plano de José chegar no palácio, mas era plano do Senhor. É por isso que lá em Isaías 55 vai dizer que os pensamentos deles são mais altos, que os caminhos deles são mais altos, que os pensamentos dele não são os nossos. Aleluia. Porque enquanto você planeja algo pequenininho e está satisfeito com aquilo, o Senhor tem algo muito maior. Glória a Deus, aleluia. E José sai daquela prisão. O copeiro lembra de José e José se torna governador do Egito. Porque Faraó vê nele capacidade. Sabe por quê? Porque o próprio Faraó vai dizer que nele tinha o Espírito de Deus. Um ímpio vai reconhecer o Espírito de Deus na vida de José. Será que quando você sai na rua as pessoas reconhecem que você carrega o Espírito de Deus? Vamos refletir essa noite. Que nós possamos carregar, levar em nós o Espírito Santo de Deus. E José vive os planos de Deus. José vive, apesar do sofrimento, apesar das frustrações, ele vive os planos de Deus. E sabe por quê? Porque as frustrações e o sofrimento fazem parte do processo que antecede o plano e o propósito de Deus. Deixa eu te explicar melhor. O teu sofrimento, a tua frustração, faz parte do processo que antecede a tua chegada até o plano, até o propósito de Deus. Está sofrendo, mas agora sofra sabendo que Deus tem um plano. Está chorando, agora chore sabendo que Deus tem um plano. Está passando por tantas frustrações, agora fique sabendo que mesmo assim Ele tem um plano. Aleluia, glória a Deus.
E muitas vezes a gente gosta de planejar. Mas o que acontece quando os nossos planos dão errado? O que acontece quando a gente planeja, quando a gente projeta e os nossos planos, os nossos projetos dão errado? Não tem problema algum. Sabe por quê? Porque ninguém pode impedir os planos de Deus. Quando é plano de Deus, Ele faz questão de se responsabilizar em fazer acontecer. Nós temos bem a história de Jó. Jó, ele não planejava em ter aquele tanto de percas. Jó não planejava perder suas riquezas. Jó não planejava perder sua família. Jó não planejava perder os seus servos. Jó não planejava perder toda a sua fazenda. Mas ele perde. Talvez o plano de Jó era viver sua velhice orando, porque a Bíblia vai dizer que Jó era um homem que gostava de orar, era um homem de oração, que de madrugada orava pela sua família, aproveitando das suas riquezas, aproveitando dos seus bens. Mas o mal vem sobre Jó. E Jó perde seus filhos, Jó perde sua fazenda, Jó perde seus animais, Jó perde sua riqueza. Mas tudo fazia parte do plano de Deus. Quando os teus planos derem errado, eu quero te dar uma boa notícia: os planos de Deus não dão. Se os teus planos deram errado, não significa que os planos de Deus também vão dar errado. Os teus planos podem até dar errado, mas os de Deus não se frustrarão. É por isso que lá no capítulo 42, no versículo 2, Jó vai dizer assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Ou seja, Senhor, eu não estava entendendo nada que eu estava passando, mas os teus planos ninguém pode impedir. Eu não estava entendendo o meu sofrimento, eu não estava entendendo tanta perca, eu não estava entendendo, Senhor, mas o Senhor tinha um plano, o Senhor tinha um propósito. E Deus, no final de tudo, restitui tudo em dobro para Jó. E melhor ainda, agora Jó ganhou um livro na Bíblia contando o seu testemunho. Eu quero te dizer que o teu sofrimento vai gerar testemunho, a tua dor vai gerar testemunho, o teu processo vai gerar testemunho para a glória de Deus. Aleluia! Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele tem um plano para a tua vida. Mas como viver os planos de Deus? Primeiro, nós temos que viver direcionados pelo Espírito. Temos que viver sendo guiados pelo Espírito. Lá em João 16, versículo 13, vai dizer que Ele é o nosso guia. Que você não possa viver mais de forma egoísta, tomando as suas próprias decisões, vivendo suas próprias vontades, mas possa viver direcionado pelo Espírito. Segundo, como viver os planos de Deus? Temos que viver uma vida de oração. Porque é na oração que Deus revela os mistérios. É na oração que Deus revela o plano que Ele tem com você. É na oração, irmãos. Neemias, nós encontramos no Antigo Testamento a história de Neemias. Neemias, ele trabalhava no palácio. Neemias também tinha sido exilado, levado à força, tinha saído de Jerusalém, tinha saído para a Pérsia. Então, ele tinha saído de lá e ele vai saber notícias de que os muros de Jerusalém, de onde ele morava, tinham sido arruinados. As portas tinham sido destruídas, consumidas a fogo, que o povo estava em miséria, que o povo estava em desprezo. E Neemias, quando sabe disso, ele vai chorar. E o rei vai perguntar para ele, vai perceber que ele estava triste, e vai perguntar para ele o que ele poderia fazer para ajudar. Então Neemias, ele poderia dizer rapidamente, dizer o que ele queria, dizer qual era o plano dele, mas não. Ele vai dizer, então orei. Quando o rei pergunta, você tem algum plano? Você tem alguma coisa? Quer que eu faça? Ele vai dizer, então orei. Ou seja, ele vai pedir direcionamento a Deus. E Deus dá um plano para Neemias. Depois que ele ora, é como se Deus estivesse entregando para ele todo o plano, toda a estratégia para reerguer os muros de Jerusalém. E ele diz, eu quero que o Senhor me envie para Jerusalém, para reedificar os muros. Eu quero que mande cartas. Ele tinha um plano porque Deus tinha dado um plano para ele. É muita gente vivendo sem direção porque não ora. Se quer direção, nós temos que orar para viver os planos de Deus. E Neemias vai a Jerusalém e edifica os muros, porque Deus tinha revelado um plano para ele, porque ele orou. Como viver os planos de Deus? Confiando nos planos de Deus. Deus tinha um plano na vida de Abraão. Deus disse que ele seria o pai de uma grande
grande nação. E depois de muita dificuldade, depois de muita espera, Deus concede um filho para Abraão, porque Sara, sua mulher, era estéril. E Deus dá o filho da promessa, Isaque. Mas só que Deus pede a Abraão, para provar a fé de Abraão, Deus pede Isaque a Abraão. E Abraão vai em silêncio, prepara tudo na madrugada. Deus pede a Isaque em sacrifício, ele prepara tudo e manda ele até o monte Moriá, até o monte Horebe. E ele vai até o monte, ele pega o seu filho, e quando está perto do monte, Isaque vai perguntar: pai, onde está o cordeiro? Aqui tem lenha, tem tudo para um sacrifício, mas onde está o cordeiro? E Abraão diz: Deus proverá. Sabe por quê? Porque Abraão confiava no plano de Deus. Abraão sabia que Deus tinha um plano. Abraão confiava totalmente em Deus. Então qual é a tua atitude? Qual é a tua atitude diante das dúvidas do mundo? Diante quando a dificuldade se levanta? Que a sua resposta seja como Abraão: Deus proverá. Ou seja, Deus tem planos. Ou seja, Deus sabe. Então Abraão confiava que Deus sabia o que estava fazendo. Abraão confiava 100% no Senhor. E Deus realmente providenciou o cordeiro para o sacrifício. Porque Deus tinha um plano. Deus sempre vai ter um plano. Você nunca vai pegar o Senhor de surpresa, porque Ele sempre tem um plano. Como viver os planos de Deus? Esperando no Senhor. Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Siga esperando no Senhor, porque quem espera no Senhor não espera em vão. Quem espera no Senhor não espera em vão. Continua esperando, porque Deus tem recompensa para a tua espera. E os planos dele são perfeitos. Vale a pena esperar pelos planos de Deus. Vale a pena dar uma pausa, deixar os seus planos de lado, para viver somente os planos de Deus. Mas eu quero terminar dizendo sobre o maior plano de Deus. Deus tem muito plano para a tua vida, para a tua família. Mas eu quero falar sobre o maior plano de Deus, que foi o plano da salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero te dizer essa noite que o plano de Deus é que você não pereça. O plano de Deus é te dar a vida eterna. E Ele envia Jesus para cumprir o plano da salvação, para nos reconciliar com Deus. Pois antes estávamos longe do Senhor, antes estávamos distantes de Deus, mas Ele envia Jesus para nos trazer para perto. Ele envia Jesus para perdoar os nossos pecados. Ele envia Jesus para carregar as nossas culpas. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá no Romanos 8: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não seguem a carne, que não andam conforme a carne, mas andam em espírito. Hoje não há nenhuma condenação na tua vida. Hoje não há nenhuma culpa, por causa que Deus enviou o seu único Filho. E hoje você pode dizer: nenhuma condenação há, nenhuma culpa há. Ele perdoou os teus pecados. Ele te trouxe de volta para casa. Ele te trouxe de volta para os braços do Pai. Ele perdoou os teus pecados. Aleluia. Ele te trouxe de volta ao primeiro amor. Glória a Jesus. Ele nos tornou filhos de Deus. E outro principal, maior plano de Deus é nos levar para o céu. Glória a Deus. Olha só que lindo, é nos levar para o céu. O principal plano de Deus é te levar para o céu. João 14, 2 e 3, o versículo 2 e 3 vai dizer: Jesus vai dizer assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vos levarei para mim mesmo. Vos levarei para mim mesmo, para onde estiver, estejais vós também. Aleluia. Ele quer te levar para o céu. Lá em Filipenses 3:20 vai dizer que a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. A nossa cidade não está aqui.
A nossa cidade está no céu. E Deus planeja te levar para lá. Deus planeja te dar um novo lar. E o céu não dá tristeza. No céu não há dor. No céu não há sofrimento. É como aquele hino que diz que no céu enterros não hão de passar. É por isso que vai dizer lá em Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel, porque Ele vai te dar a coroa da vida. Vale a pena seguir os planos de Deus, porque você verá Ele face a face. Imagina você ver o Senhor todos os dias face a face. Imagina só você escutar a voz do teu mestre querido. Imagina só você poder sentir realmente o abraço dele que você queria sentir quando você está aflito, quando você está chorando. Você vai sentir o abraço dele e ele vai enxugar do teu rosto toda a lágrima. E nós viveremos para sempre com o Senhor. Esse é o plano de Deus. Mas temos que entrar pelo caminho estreito. Para viver esse plano não tem outro caminho a não ser o caminho estreito. É como Jesus disse: se quer vir após mim, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. E assim viveremos os planos de Deus. Porque eu sei os pensamentos que tenho de vós. E não são pensamentos ruins, são pensamentos de paz, para te dar o futuro que você espera. Deus, Ele tem algo bom para a tua vida. Deus tem um futuro bom para a tua vida. Mas agora entra pelo caminho do Senhor. Ele tem salvação, Ele tem céu, Ele tem eternidade. Esse é o principal plano do Senhor para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Os planos do Senhor são mais altos que os nossos. Eu sou grata a Deus por essa oportunidade.